Ultimamente, na minha vida, Deus tem falado muito comigo sobre mudanças. E Deus tem me ensinado muito, sabe, dentro de mim, eu e a minha vida com Deus. Deus, ele tem falado muito comigo sobre mudança. E aconteceu, né, um certo tipo de coisas na minha vida. E eu estava falando com umas pessoas e essas pessoas estavam mostrando alguns erros meus. E aquilo, quando vem de frente com a gente, porque quando a gente fala do erro da outra pessoa, é mais fácil. Mas quando as pessoas vêm e falam dos nossos erros, é mais difícil. E eu escutei aquelas coisas, né? Um momento a nossa carne dói, machuca. Mas aí eu cheguei em casa, depois dessa conversa que eu tive com essas pessoas, eu cheguei à conclusão que eu precisava. Falar, não, eu preciso aceitar, preciso mudar, refletir. Realmente tem coisas que não tá dando, tem coisas que eu tenho que mudar, tem coisas que têm que ser transformadas na minha vida. E como cristão, a gente precisa fazer isso 24 horas por dia. A gente precisa estar atento ao que a gente vai fazer, ao que a gente não deve fazer, o que a gente deve fazer. E foi assim, incrível como Deus tem trabalhado na minha vida, porque eu, pra quem não sabe, cresci no berço evangélico a minha vida inteira. Mas nesses tempos, sabe, depois que eu passei por um período de divórcio, Deus tá me transformando, me ensinando de forma assim, brutal, vamos dizer assim, de uma forma assim, muito grandiosa. E eu passei sim por esse período de divórcio, porém, Deus restituiu minha casa, restituiu meu casamento, restituiu minha família, né? Eu tenho um filho desse casamento de 5 anos, que é o amor da minha vida. Mas, sabe, o quanto Deus tem me ensinado nesse processo não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Deus tem me ensinado muito, 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 muito. E uma das coisas que eu tenho aprendido muito também é me enxergar e ter que reconhecer os meus erros. Então, essas pessoas falaram algumas coisas pra mim de uma determinada situação que aconteceu. E eu cheguei em casa e refleti e falei, não, eu preciso mudar. Eu preciso melhorar. Eu preciso realmente... porque no fundo eu sabia que eu estava errada em algumas questões. Então, antes da gente cobrar alguém, a gente olha para nós mesmos e a gente percebe o nosso erro. Percebe o que a gente precisa mudar. O que precisa ser mudado na nossa vida. Porque muitas das vezes a gente olha muito o erro do outro, né? O que o outro está vivendo, o que o outro está passando, o que o outro está fazendo. Mas e a gente? E não é fácil, vai por mim. Não é fácil aceitar repreensão. A gente ser chacoalhada e falar, ô, você tá errado. Não é fácil. A nossa carne, que é caída, a nossa carne que Cristo deu para nós, que é falha, ela quer o tempo todo ser satisfeita. E quando machuca, fere essa carne, pro Espírito de Deus entrar em ação na nossa vida, não é fácil. Porque tem esse choque do Espírito com a carne. Mas, quando a gente entende de uma forma diferente, que a gente tem uma mentalidade diferente, que você entende que a repreensão, que quando alguém aponta um erro, um defeito seu e fala, você precisa melhorar, e você enxerga que aquilo não é pro seu mal, e a sua mentalidade entende que é pro seu bem, gente, sério, nós não precisamos, assim, de nada mais na vida, se a gente entender isso. Que as dificuldades, os defeitos nossos, e alguém chegar a nós e falar assim, ó, você precisa mudar, isso é pro nosso bem. Entender que isso é o melhor de Deus para nós. Entender que é sábio acatar a repreensão e aceitar a mudança e ver que a gente precisa mudar, isso é maravilhoso. Maravilhoso. É assim,
algo poderoso na nossa vida. Então, você quer melhorar a sua vida, comece já conseguindo, né, lidando, mudando a sua mentalidade. E acatando as repreensões que você escuta. Por exemplo, às vezes você pode escutar uma repreensão do seu pai, da sua mãe, do seu namorado, sua esposa, enfim, não sei. De alguém, do seu pastor. Às vezes até de Deus, porque tem gente que não escuta a repreensão de Deus. Que não ouve o que Deus está falando, que Deus está manifestando. Então, Deus, ele se manifesta na nossa vida. E às vezes ele repreende a gente pela palavra. Ele repreende a gente por uma pessoa, por um parente, por um pastor, certo? Então a gente tem que estar atento à voz de Deus e perceber, né, estar sempre percebendo o momento em que Deus está falando, é hora de mudar. É hora de ser transformado. É hora de ser modificado. É hora de deixar um ato para trás e nascer um novo ato que coopera para o bem. Para o bem do quê? Da nossa salvação em Cristo. Da nossa mudança na nossa vida. Quantas coisas caídas, desmoronadas na nossa vida, porque a gente não quer mudar. E tudo vai acontecer por um pequeno detalhe, mas que é grandioso se a gente enxergar isso. Falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que a gente erra porque não conhecemos a verdade. Nós estamos presos é não estar livre, é estar precisando de libertação. É estar preso em algo. Talvez um mau caráter que você está preso, um mau hábito, uma má palavra, algum comportamento errado que você está preso. Então, a gente está precisando de libertação. A gente está precisando conhecer a verdade. E a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é isso. A gente está errando. A gente não aceita a repreensão porque a gente não conhece a palavra de Deus. E às vezes a gente fala assim, eu sou sábio, mas quando vem alguém repreender, a gente fica bravinho. A gente quer, né, torcer o nariz, torcer a orelha, torcer a boca e falar, não, eu não aceito, eu não quero ser repreendido. Eu não quero mudar, eu não aceito ninguém falar dos meus erros. Fala do erro de todo mundo, mas quando fala dos seus erros, você não aceita. Então, eu acho que a gente precisa conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer o Evangelho de Deus da forma que ele é. E a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse é, gente, repreensão. A palavra de Deus está ali 24 horas falando, olha, isso e isso, faz aquilo, não faz isso, não faz isso. A palavra de Deus é repreensão 24 horas por dia. A gente tem que estar sempre atento ao que a voz de Deus, a voz da palavra está falando. Pra gente acatar e mudar e aprender com a palavra de Deus.